Oi, meu nome é Yasmin, eu sou do primeiro ano marketing. O meu trabalho com as meninas foi sobre o período pré-histórico e agora a gente vai comentar sobre a Grécia 2. Sem mais delongas, eu vou colocar os vídeos aqui. Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Camille e eu e as meninas do meu grupo de artes decidimos escolher o grupo de Grécia 2 para vir falar aqui o que a gente achou sobre o conteúdo, da explicação das meninas e o que a gente entendeu sobre o assunto que elas falaram, né? Bom, em geral, achei bem interessante, gostei de tudo, elas colocaram bastante informações legais, coisas que eu não sabia e agora eu sei bastante, né, graças ao vídeo delas. E a parte que eu fiquei específica de vir aqui contar pra vocês o que eu achei, sobre o conteúdo e o que eu entendi foi da parte de período helenístico. E eu fiz aqui algumas anotações das informações que eu achei mais interessante e eu vou falar aqui, né? Bom, o que foi o período helenístico, né? O período helenístico foi uma época onde os gregos dominaram a Macedônia e que a influência grega foi gigantesca naquela época, naquele lugar, e que mesmo depois do Império ter caído, a cultura deles continuou fortíssima lá. Então, aqui eu até anotei, né, que elas falaram lá, mostraram um vídeo falando que as artes plásticas, a arquitetura, a literatura, tudo, todas essas é, esses elementos continuaram dos gregos, né? Porque mesmo depois que o império caiu, continuou uma grande influência. E tiveram essas mudanças, assim, mas a cultura continua a mesma. Então, dá pra ver ali, notar que foi muito predominante a cultura deles, né? O que eu vi também, que entre os séculos 2 e 1 a.C., todos os territórios começaram a ser conquistados aos poucos pelos romanos. Então, depois que teve essa queda, entre o ano de 2 e 1 a.C., foram conquistados aqueles territórios todos pelos romanos. Ok. Dá pra ver também que a economia e a economia deles era totalmente baseada em agricultura, plantações, né? E pecuária, pesca, tudo isso era totalmente baseada nisso. E no final de tudo, o povo macedônico era conhecido como bravos guerreiros na época. Então, mesmo depois de ter acabado as guerras e tudo mais, eles eram conhecidos como bravos guerreiros. Oi, meu nome é Clara, eu sou do primeiro ano de marketing. O meu grupo é o grupo da pré-história e a gente escolheu o vídeo da Grécia 2 para poder ver e falar sobre. Bom, primeiramente eu queria falar que o vídeo ele tá muito interessante, tá muito bem explicado. Eu achei muito legal que cada tópico tá muito bem dividido e elas souberam falar direitinho com o tempo que elas tinham. Também achei muito legal que elas conseguiram englobar literalmente tudo que deveria ser englobado, né? Elas falaram sobre história, falaram sobre ciência e falaram sobre arte, obviamente. Gostei que elas deram exemplos em vídeos, né? Vídeos da internet mesmo sobre o assunto e também colocaram imagens de algumas coisas que elas falaram. Eu achei que o trabalho estava muito bem feito. Enfim, o trabalho em si todo ele estava muito interessante, mas teve um tópico em si que mais me interessou, que foi o do Império Macedônico. Então eu dei uma pesquisada a mais, com base no que eu vi no vídeo e que eu pesquisei, eu vou falar um pouquinho sobre o que é o Império Macedônico. Bom, o Império Macedônico ele foi fundado pelo Felipe II, que era o rei da Macedônia, e ele foi um dos maiores impérios que já existiu no mundo. Mesmo ele sendo um dos maiores impérios, ele não teve uma longa duração. Ele começou sendo regido pelo Felipe II, como eu disse, porém ele terminou sendo regido pelo Alexandre o Grande em sua morte. Né? Ele acabou quando Alexandre o Grande morreu. Apesar do império ter tido uma duração curta, ele tinha um vasto território que ia da Península Balcânica até a Índia. Além disso, é legal ressaltar que o Império Macedônico ele uniu o Oriente e o Ocidente. Uniu em grandes territórios que eles envolviam a China, o Oriente Médio e etc. A população da Macedônia ela vivia da agricultura
e do pastoreio, e eles também se consideravam gregos. Porém, os gregos, por sua vez, não consideravam eles gregos. Eles achavam que os macedônicos eles eram semi-bárbaros. E por mais que eles dividissem muita coisa, como costumes e língua, às vezes os gregos até fingiam que não entendiam o que eles estavam falando. Bom, para terminar a minha parte, eu queria contar uma curiosidade sobre uma das figuras mais importantes do Império Macedônico, que foi Alexandre o Grande. Todos nós conhecemos ele por esse nome, né, que é Alexandre o Grande, porém, ele não era tão alto assim. Ele tinha em torno de 1,50 m e era normal naquela época os homens e as mulheres serem mais baixos. Então isso justifica. Porém, eu acredito então que as pessoas não chamavam ele de Alexandre o Grande pela sua altura e sim pelas suas ações, não é mesmo? Olha, eu achei muito legal o trabalho das meninas, foi muito interessante pra mim ouvir, porque eu já tinha ouvido muito nas aulas de história falar sobre a importância da Grécia, mas eu nunca tive noção do quanto a Grécia foi importante, que o grego virou meio que um idioma assim universal, que a maioria das pessoas falavam, que era um idioma base assim. Não tinha noção de muitas coisas que as meninas falaram. E o trabalho foi muito legal, elas apresentaram, explicaram super bem. Foi bem resumido e muito bem apresentado. Eu gostei bastante do tema. Eu acredito que depois que a gente entregar esse trabalho, eu vou começar a pesquisar mais, porque história é uma matéria que eu gosto e eu achei muito legal. E, bom, eu fiquei com a parte. Nós dividimos em tópicos o meu grupo para comentar sobre o vídeo dela, e eu fiquei com o tópico da civilização helenística. E na verdade, eu não sabia que eram várias sociedades misturadas, a sociedade egípcia, a grega e a pérsia. Foi uma descoberta interessante para mim nesse trabalho. E também falaram sobre as obras do. As meninas também falaram sobre o Alexandre Magno e sobre as obras dele, sobre a influência imperialista dele e sobre como algumas cidades que foram fundadas por isso foram batizadas de Alexandria. Eu achei uma curiosidade interessante e foi um trabalho muito legal de se assistir. Eu gostei dessa surpresa. A gente não sabia que ia ter que assistir o vídeo de algum colega e comentar, mas foi um trabalho bem legal e eu acho que serviu pra gente aprender mais sobre. E é isso. Oi, Pro, bom dia, boa tarde ou boa noite, não sei a hora que você vai estar vendo o vídeo. E, bom, eu me chamo Maria Fernanda, eu sou do grupo em que a gente tá falando sobre o homem da pré-história, a gente fez um seminário sobre ele e agora a gente tá fazendo sobre a Grécia. E, bom, eu gostei bastante do seminário das meninas, achei muito coerente tudo que elas falaram. Não tinha tanto conhecimento sobre o assunto, agora eu tenho mais ou menos. E eu vou falar sobre um pouco a cultura helenística, porque foi a parte que mais me chamou a atenção. Antes de falar sobre a cultura, vale lembrar que o período helenístico refere-se à época da história da Grécia Antiga, entre os séculos 3 e 2 a.C., em que Alexandre Magno expande o império e conquista parte da África e Egito. E esse período é marcado por conquistas territoriais e também pelo desenvolvimento cultural e artístico. Bom, reforçando o que as meninas já falaram no vídeo, os elementos gregos se juntaram com as culturas locais, o que deu início ao processo chamado de helenismo. E a cultura grega, junto com os elementos orientais, deram origem à cultura helenista. Os helenos desenvolveram a pintura e a escultura, e neles eles representavam com perfeição a natureza e o movimento dos corpos. Como exemplo, eu trouxe a imagem da escultura que as meninas citam no vídeo, que eu achei interessante trazê-la para mostrar aqui, que é a estátua de Laconde e seus filhos, feita de mármore, e é uma das mais famosas esculturas antigas. No Oriente Médio, os principais centros de culturas helenísticas foram em Alexandria, Pérgamo e a ilha de Rhodes, com seus grandes palácios de mármores, escolas, ruas amplas, entre outras construções. Vale ressaltar que a arquitetura impressiona pela riqueza e pelo porte da construção. Temos como exemplo o altar de Zeus em Pérgamo, 180 anos antes de Cristo, que foi reconstruído e agora ele está localizado em um museu em Berlim.
Vou deixar a imagem passando também. Essas são algumas imagens do altar de Zeus. Bom, é só isso. Eu espero que tenham gostado. Como nós gostamos de fazer o trabalho, nós gostaríamos de fazer um agradecimento à professora Júlia pelo trabalho e às meninas que apresentaram, a Maiara, a Vitória, a Isa e todo mundo do grupo da Grécia. Foi muito legal de assistir, foi muito interessante, nós gostamos bastante e gostamos de fazer o nosso também sobre a pré-história. E é isso. Muito obrigada.